Muitos brasileiros ainda não sabem, mas o investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic e não a poupança como muitos imaginam. Além disso, desde que a rentabilidade da poupança mudou em 2012, o Tesouro Selic também rende mais que a poupança, que é o investimento mais tradicional do brasileiro. Por isso eu resolvi trazer o vídeo mais completo e simples sobre o Tesouro Selic que você já viu. Eu vou trazer absolutamente tudo que você precisa saber sobre o Tesouro Selic. Eu tenho certeza que era esse vídeo que você estava procurando. Então vamos combinar o seguinte, eu te ensino tudo sobre o Tesouro Selic e em troca você curta esse vídeo, se inscreve no canal e se gostar do vídeo compartilha com todo mundo, fechou? Então vamos lá, primeiro de tudo, por que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil? Quando alguém aplica dinheiro na poupança, essa pessoa está emprestando dinheiro pro banco em troca de um retorno. Esse dinheiro vai ser usado pelo banco para fazer outros negócios. O Tesouro Selic é parecido, só que ao invés de emprestar dinheiro pro banco, o investidor está emprestando pro governo e ajudando a financiar a dívida pública. Por isso é muito mais seguro investir no Tesouro Selic. Aí eu já escutei alguns dizendo: mas o Brasil não está muito bem, então emprestar dinheiro para o governo é arriscado. Aí eu pergunto, quem será que vai quebrar primeiro, um banco ou o Brasil? Na maioria das vezes, quando um governo quebra, os bancos já quebraram muito antes. Outra desculpa comum é o medo que o governo vai dar um calote e não vai mais devolver o dinheiro. Esse argumento também não faz muito sentido. Em primeiro lugar, isso nunca aconteceu. A poupança já foi confiscada. Em segundo lugar, o Tesouro Selic é, digamos, uma garantia internacional de crédito do governo brasileiro. Se o governo do Brasil quer ter crédito e a confiança de outros países para fechar acordos, ele não pode dar calote na própria população. Fazer isso é dizer que o país pode deixar de cumprir qualquer acordo, e isso faz o governo perder toda a credibilidade internacional. Então, um calote por parte do governo é um baita de um tiro no pé, sem contar que nenhum investidor vai confiar de novo no governo para investir no Tesouro Direto. Então acaba se tornando uma bola de neve e piora a situação do país ainda mais. Esse programa que o governo utiliza para captar esses recursos para financiar a dívida pública se chama Tesouro Direto e é a responsabilidade do Tesouro Nacional. Dentro do programa existem várias opções de investimento além do Tesouro Selic, como o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA. Mas nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre os outros títulos. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, quem investe só vai saber exatamente quanto vai render no vencimento do título ou se for vendido antes. Isso acontece porque ele rende de acordo com a taxa Selic, e essa taxa varia. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, e existe um comitê do Banco Central chamado de Copom, que se reúne a cada 45 dias e decide qual vai ser a taxa Selic pelos próximos 45 dias. Nessas reuniões, a taxa pode ser mantida, pode cair ou pode subir, dependendo do que o comitê formado pelo presidente e os diretores do Banco Central decidirem. Só que existem duas taxas Selic: a Selic Meta, que é a taxa escolhida pelo Copom e que é divulgada em todos os noticiários, e tem a Selic Over, que costuma ser um pouco menor que a meta, em geral 0,1% menor, e é a Selic Over que serve como base para o rendimento do Tesouro Selic. Como atualmente a taxa Selic está em 3,5% ao ano, a Selic Over está rendendo em torno de 3,4% ao ano. Essas informações são dadas pelo próprio Banco Central. Quem tem interesse em acompanhar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a investir na bolsa em 2018, a taxa Selic estava em 6,5%. E como eu acabei de falar, agora está em 3,5%. Só que algumas pessoas se confundem e acham que a Selic ficou negativa porque a taxa caiu. Mas não é assim. O Tesouro Selic só está rendendo menos que na época que eu comecei a investir, por exemplo. É muito difícil a Selic ficar negativa.
Isso aconteceu em 2020 e antes disso em 2002, se eu não me engano. Mas o que acontece para a Selic ficar negativa? É bem simples, na verdade. O Tesouro Selic, assim como qualquer produto, é influenciado pela lei da oferta e da demanda. No ano passado, quando o título teve o rendimento negativo, foi porque a taxa Selic chegou na mínima histórica de 2% ao ano e a Selic Over em 1,9%. Como esse rendimento era muito baixo, não teve demanda de investidores comprando o título. Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, ninguém queria comprar títulos naquela época. Então o Tesouro Nacional teve que aumentar o rendimento do Tesouro Selic. E aí vem a questão, como ele vai fazer isso se o Tesouro rende de acordo com a Selic? Para deixar bem claro para vocês, eu fui no site do Tesouro Direto para mostrar na prática. Como vocês podem ver, o Tesouro Selic 2024 está pagando, além da taxa Selic, uma taxa extra de 0,2468% ao ano de rentabilidade. No ano passado, quando a rentabilidade foi negativa, o Tesouro chegou a oferecer em torno de 0,3% ao ano. Essa taxa extra é uma tentativa de atrair mais investidores. Como a demanda estava baixa, porque a Selic estava na mínima histórica, o Tesouro aumentou esse prêmio para tentar vender mais títulos. Então, para quem tinha títulos antes do aumento da Selic, esse prêmio era menor. Então, o investidor que tem um título que foi comprado quando esse prêmio era menor, ele precisa dar um desconto para conseguir vender o título. Por isso o rendimento negativo. É basicamente o que acontece com os carros. Quem compra um carro 0 km, no momento que sai da concessionária, esse carro já vale menos, mesmo que ele ainda é novo. Por que alguém vai comprar de ti pelo mesmo preço de um novo, se essa pessoa pode ir lá na concessionária comprar um carro 0 km? Normalmente essa desvalorização não acontece com um título do Tesouro Selic, mas no caso de uma crise grave em todo o mundo, o governo precisando de recursos imediatamente e a taxa Selic na mínima histórica, esses foram os motivos que causaram esse fenômeno raro. Aproveitando que eu mostrei um título do Tesouro Selic na prática para vocês, eu vou explicar todos os detalhes de um título. Como vocês podem ver, depois da coluna da rentabilidade anual, tem a coluna do investimento mínimo. Esse investimento mínimo é sempre 1% do valor total do título. Como vocês podem ver, atualmente um título do Tesouro Selic custa R$ 10.768,97. Só que esse valor é alto para um pequeno investidor. Por isso é possível comprar frações desse título, como 1%, 2%, 3% e assim por diante. Outra confusão que algumas pessoas fazem é com o vencimento do título. O Tesouro Selic pode ser resgatado em qualquer dia útil, mas a liquidez do Tesouro é D+1, ou seja, quando a pessoa solicita o saque, o dinheiro é devolvido no próximo dia útil. Então, se pede o resgate na segunda, o dinheiro volta para a conta na terça. Se for na sexta, recebe na próxima segunda e assim por diante. Mas se o investidor não resgatar o investimento antes do vencimento, que nesse caso é no dia 1º de setembro de 2024, o título é automaticamente liquidado e no próximo dia útil ele volta para a conta do investidor. E aí ele decide se quer investir de novo ou não. A maioria das corretoras oferece a opção de aportes periódicos. E o que seria isso? Você pode agendar aportes em uma data específica de cada mês. Então o investidor só precisa transferir o dinheiro para a conta e no dia que ele escolheu, o investimento é realizado automaticamente. Essa é uma boa opção para quem quer reservar um valor por mês para investir, principalmente se o investidor está formando a reserva de emergência, que eu já vou falar mais daqui a um pouquinho. Só que não é obrigatório, os valores e os momentos que o investidor quer aportar, é ele quem decide. Como eu já comentei, o Tesouro Selic é o rendimento pós-fixado, então não tem como saber ou prever quanto ele vai render antes. Mas o Tesouro Direto tem um simulador que é disponibilizado para qualquer pessoa que quer fazer uma simulação e ter uma noção de quanto de rendimento pode receber investindo no Tesouro Selic e ainda comparar com outros investimentos como a poupança, por exemplo. Então na tela vocês podem ver
eu fiz uma simulação comparando quanto o investidor receberia no vencimento do título do Tesouro Selic se investisse R$1.000. E aí vocês podem ver que tem uns descontos em relação ao rendimento bruto. Existem até 3 descontos que o Tesouro Selic pode ter. O primeiro é a taxa da B3, só que recentemente foi criada uma isenção para investimentos abaixo de R$10.000, mas essa isenção só vale para o total investido no Tesouro e não sobre os aportes. Então, se você for investindo um valor mensalmente, por exemplo, até chegar nos R$10.000, não vai ter taxa da B3. Mas a partir do momento que o valor ultrapassar os R$10.000, a taxa, que é de 0,25% ao ano, vai ser cobrada sobre o excedente. Ou seja, se eu tenho R$11.000 no Tesouro, essa taxa vai ser cobrada somente sobre os R$1.000 que ultrapassam o teto de isenção. Então, nesse exemplo, seria descontado R$2,50 por ano do rendimento. Os outros descontos são impostos, já que os títulos do Tesouro não são isentos. O IOF só incide nos rendimentos e só se o investimento for resgatado antes dos 30 dias. Então, digamos que eu investi hoje e amanhã já peço o resgate do título. O IOF vai incidir sobre essa rentabilidade. Na tela tem uma tabela mostrando o valor da taxa de acordo com os dias do investimento. Passando os 30 dias, o IOF não é mais cobrado. E ainda tem o terceiro desconto. Esse não tem nenhuma forma de escapar, que é o imposto de renda. Mas a taxa varia de acordo com o tempo que o título é investido. Quanto mais tempo investindo, menor é a taxa. A taxa começa em 22,5% para investimentos de até 180 dias, cai para 20% de 181 a 360 dias, depois cai para 17,5% para investimentos de 361 a 720 dias e o mínimo é de 15% nos investimentos acima de 720 dias. Esse imposto nenhum investidor precisa fazer nada para pagar, porque ele já é automaticamente descontado quando o título é resgatado. Todos esses possíveis descontos são feitos automaticamente de acordo com as regras que eu passei para vocês. Voltando à simulação, como eu falei, o retorno é aproximado levando em conta uma previsão da taxa Selic. Então o rendimento pode ser diferente, mas como vocês podem ver, o Tesouro Selic rende mais na comparação com outros investimentos. Uma das grandes dúvidas dos investidores é se o Tesouro Selic deve ser usado para reserva de emergência. E a resposta é sim. O Tesouro e os CDBs de liquidez diária são as melhores opções de investimentos, na minha opinião, porque eles atendem os critérios fundamentais da reserva. O primeiro é a alta liquidez, e o Tesouro é D+1 e o CDB de liquidez diária é imediato. Os dois investimentos são seguros. O Tesouro é garantido pelo governo e os CDBs são garantidos pelo FGC. E por último, os dois têm uma rentabilidade mediana, rendendo sempre próximo à taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Eu acho interessante manter a reserva tanto no Tesouro como em um CDB. Assim o risco é menor e também ajuda a evitar problemas como o do ano passado, que a rentabilidade foi negativa. Então o investidor que tem a reserva dividida nesses dois investimentos, se por acaso o Tesouro tiver esse problema, ele pode usar o investimento que está no CDB e vice-versa. Eu também acho importante que as pessoas não deixem de investir no Tesouro por causa de um fato que raramente acontece. A rentabilidade negativa aconteceu em 2002 e só se repetiu em 2020, então não é um problema cotidiano. Eu também estou pensando em fazer um vídeo mostrando na prática como investir no Tesouro Selic. Então, se vocês têm interesse em um vídeo desse tipo, me fala aí nos comentários para mim saber. Não se esquece do nosso combinado. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o meu trabalho e ajuda na minha missão de ajudar mais pessoas a melhorar sua vida financeira. Aproveita e compartilha esse vídeo porque tem muita gente que não sabe tudo isso que eu trouxe nesse vídeo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Te espero no próximo vídeo. Até lá e tchau!